Pessoal, Brusque 0, Atlético 0, ida da terceira fase da Copa do Brasil e mais um jogo frustrante para o torcedor do Atlético. E o que mais, pelo menos, me pega em relação a essa forma do Atlético jogar é que ela não muda. Maurício Barbieri, antes de tudo, ele teima em não mudar o jeito do Atlético jogar. Ele tem uma tese, ele tem uma ideia e não aceita sair dessa ideia. O Atlético muda as peças, troca de jogadores, faz alterações durante o jogo, mas o sistema é o mesmo. Não é uma posição minha contra o tal do jogo posicional, mas ele tem que ser efetivo para valer a pena. E o jogo do Atlético não é efetivo. O Atlético não conseguiu sequer dominar o Brusque. O Atlético foi melhor? Claro que foi, porque o Atlético tecnicamente tem mais time que o Brusque. Mas o que fez o Matheus Nogueira no jogo? O goleiro do Brusque fez uma defesa para ir para a capa do jornal lá de Brusque, naquela cabeçada do Luiz Fernando. Mas o Mikael também foi obrigado a fazer uma defesa difícil num chute do Paulinho Mocelin. E foi isso. O Atlético teve mais posse, teve mais chutes, cruzou um monte de bolas na área, fez um monte de jogadas, mas não é um time efetivo. Alguém escreveu no Twitter, acho que foi até eu não sei se foi o Corman ou foi o Fontana, dois torcedores do Atlético que eu sigo nas redes sociais, que falaram, um deles falou, me perdoe agora não lembrar, que o Atlético não tem um protagonista. É verdade. O Atlético tem bons jogadores, mas ninguém quis pegar o jogo para si e resolver. Nem mesmo o Juliano, que entrou no segundo tempo. E aí, você conta, um time que taticamente não evolui, né, com peças improvisadas, como o Raul, com alguns jogadores de claramente qualidade restrita técnica, como o Falcão. E aí você tem o Patrick jogando bem, o Luiz Fernando jogando bem, o Tevez, que eu manteria até o final do jogo, jogando bem. Isso foi suficiente para que o Atlético fosse superior ao Brusque, mas insuficiente para que o Atlético vencesse o jogo. Não adianta apostar só nas qualidades individuais dos atletas. Quando as qualidades não aparecem num jogo, você precisa ter estrutura. Eu já falei isso aqui no canal umas 250 vezes. Falei na Banda B e falei na Jovem Pan News. O Atlético não tem uma estrutura de jogo. O Atlético tem um desenho tático, ponto. Mas esse desenho tático ele não evolui, ele não tem estruturação, ele não tem opções, ele não tem variações. E o técnico, quando mexe, mexe no 6 por meia dúzia. Ah, mas o Barbieri tirou hoje o Renan Peixoto para colocar o Kevin Velasco. Mas tudo bem, aí o Luiz Fernando foi para centroavante e o mesmo esquema continuou. Eu não sou a favor de ficar trocando técnico toda hora, o Atlético pecou por isso ano passado. Mas se for para mexer, a hora para mexer é já. O Atlético jogou poucas partidas na Série B, tem uma volta contra um Brusque, que convenhamos, tudo tende ao Atlético se classificar no jogo da volta, mas é que não dá mais para ficar desse jeito. E se só pode contratar a partir de julho, você precisa tomar alguma atitude agora. Em julho, já vai ter percorrido boa parte da Série B, quase metade do campeonato. É isso que o Atlético prevê para o seu time? Esse time que é um marasmo, um time burocrático, um time que não agride o adversário, que não toma postura no jogo? O Atlético tinha tudo hoje para fazer aquele jogo, para dar aquela acalmada na torcida, encaminhar a classificação. A torcida fez um papel bonito, mais de 6 mil pessoas em Joinville. E assim, a gente sabe que mesmo perto não é fácil pegar essa estrada, tanto para ir quanto para voltar. E o torcedor foi, fez o jogo, acompanhou e viu de novo o mesmo Atlético lá do dia 11 de janeiro, lá do jogo com o Paraná. É o mesmo Atlético, com o mesmo desenho tático e sem nenhuma variação. Ou muda-se já o trabalho, ou é necessário um choque de realidade no senhor Maurício Barbieri, que não venha reclamar do lance do gol anulado, porque ficou muito claro e o próprio Luiz Fernando admitiu depois que tocou a mão na bola. E quando a bola é ofensiva, qualquer toque de mão invalida o lance. Por isso, a Edna anulou o gol. Ou o Atlético muda, ou o Atlético muda. Um abraço.